presidente Lula, nesse mandato, ele fez uma opção pelo seu partido. Não fez uma opção pelo país, de cuidar das pessoas. Essa política que funcionou, isso funcionou lá atrás, de entregar cargos para o partido e ter os votos, isso não funciona mais, gente. Essa política que funcionou, isso funcionou lá atrás, de entregar cargos para o partido e ter os votos, isso não funciona mais, gente. Chama de mim, Dal! Durante a entrevista, o senador Ciro Nogueira detonou Lula e o seu atual governo, disse que não confia nesse governo e que Lula só voltou para atender os desejos do seu partido, o PT, e não para ajudar o povo. Ele alega que não quis fazer parte, mesmo tendo sido convidado, juntamente com o seu partido, a integrar a base de apoio do governo Lula. O senador também criticou o ministro da Economia, Fernando Haddad, que não consegue fazer nada de útil para diminuir os preços dos alimentos, sendo até mesmo embargado pelo presidente Lula, o que demonstra a desorganização do governo. Ele também elogiou bastante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegando a dar graças a Deus que a pandemia aconteceu no governo dele, acreditando que teria sido um desastre se tivesse sido no governo Lula. Já deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário no final do vídeo. E se você quer aprender a ganhar dinheiro na internet postando vídeos da forma correta aqui no YouTube, clique no link que está na descrição e assista a aula gratuita que vai te ensinar a maneira correta de criar um canal lucrativo aqui no YouTube. Lula, neste mandato, na sua avaliação, onde que ele está errando? Eu acho que foi um Lula que chegou ao poder olhando muito para o passado, olhando para o retrovisor. Não foi aquele homem que se esperava de chegar ao poder para unificar o país, cuidar das pessoas que mais precisam, como ele cuidou no primeiro e segundo mandato. É um Lula que veio apenas para trazer o seu partido de volta ao poder, como se tivesse que haver um desagravo a toda essa história de corrupção que aconteceu, que marcou muito o Partido dos Trabalhadores. E isso tem feito muito mal ao governo. O presidente Lula hoje não chega nem perto do que foi nos 2 primeiros mandatos. Tanto que tem frustrado muito a população. É um presidente que chegou ao governo com as promessas das pessoas melhorarem de vida, voltarem a comer picanha, viajar de avião, ter acesso às universidades. E hoje a realidade é completamente diferente. E um ponto positivo, o senhor conseguiria citar? Olha, não está fácil encontrar pontos positivos. E com essa visão ultrapassada deste governo, em que quer aumentar as despesas em Brasília, e isso afeta a vida do cidadão. Então as pessoas hoje estão sofrendo com inflação por conta do excesso de despesa em Brasília. E parece que ele não quer ver isso, uma coisa que ficou muito clara para todo o país, para o mundo, que ninguém consegue enfrentar inflação aumentando despesa. Qualquer dona de casa, qualquer pessoa mais simples sabe que se você tem problema de receita, de pagar as suas contas, não é aumentando as despesas, né? Não é aumentando a arrecadação, aumentando impostos, que aí você faz é atrapalhar a vida das pessoas, de quem quer investir no país, cria um problema sério de confiança internacional, por isso que houve a maior fuga de divisas da nossa história nos últimos tempos. Então, o governo está nessa encruzilhada. Se o senhor fosse o amortecedor deste governo, qual seria o rumo para consertar esses pontos que o senhor tem registrado aqui? Virar a página. Eles têm que reconhecer que erraram. Que a nossa economia hoje nós temos hoje o ministro com a menor credibilidade no mercado da nossa história, pior até do que o Manteiga. Mas por quê? As pessoas não acreditam. É um ministro muito bem intencionado, considero o ministro Haddad uma pessoa bem intencionada, uma pessoa de bem, mas que foi completamente esvaziado. É um ministro que fica abaixo hoje do ministro do marketing, da propaganda, que já foi desautorizado várias vezes. Então perdeu a confiança. Não existe como fazer um grande governo sem ter um ministro da economia forte. Eu vivi isso no governo do presidente Bolsonaro. Quantas vezes eu vi discussão de outros ministros que queriam gastar
Mas sempre a palavra final no que diz respeito à economia era do ministro Paulo Guedes, e por isso que nós tivemos aquele sucesso enorme. E olha que nós enfrentamos a maior pandemia da nossa história. Você imagina se acontecesse uma pandemia dessa nesse governo. Como é que nós poderíamos enfrentar, socorrer as pessoas, vacinar a população, dar o auxílio emergencial? Seria o caos. Graças a Deus, Deus nos protege e colocou naquela época um grande presidente e um grande ministro da Economia para proteger a população. O que significa isso politicamente? Já que a oposição começa a falar, inclusive, de um governo enfraquecido e, claro, abrindo brecha para um pedido de impeachment. O senhor vê? Não vejo como. Ninguém tira um presidente da República que tem um piso de 30%. A Dilma caiu porque tinha 8%. Ninguém vai tirar um presidente. Eu acho que é uma discussão inútil essa discussão de impeachment de presidente. O presidente Lula tem um piso, é um homem que tem uma popularidade ainda significativa. Mas não é que eu critique o ministro Haddad. É pelo contrário, eu queria fortalecer o Haddad. A crítica vai ao presidente da República que não fortalece o seu ministro. O problema do Brasil é excesso de Lula. Porque nós temos um Lula na Casa Civil, outro Lula na Ministério da Educação, outro Lula no Ministério dos Transportes. Não tem um Lula para coordenar isso, né? Temos um ministro da Casa Civil que tem dificuldade de coordenar tudo isso e um presidente completamente blindado, um presidente fora da realidade que não quer assumir a sua responsabilidade de governar e enfrentar os problemas do nosso país. Você nunca viu uma crise do ministro da Casa Civil no governo do presidente Bolsonaro com outro ministro, né? E hoje os ministros não se falam, não tem uma coordenação e um presidente que não acompanha o dia a dia do que está acontecendo em cada ministério. E por isso não tem chance disso dar certo. Diante desse cenário que o senhor pintou aqui na nossa entrevista, de muitos erros na gestão federal, Lula ainda consegue garantir esse patamar de 30%. Ele é um homem que tem uma identificação popular muito grande. Porque a grande diferença do Lula e do Bolsonaro para a quase totalidade dos políticos, mas para o Lula e para o Bolsonaro, as pessoas não, ali é um de nós. Eles têm essa identificação, os dois. E por isso que eles são esse líder popular que tem, que pela primeira, nós tivemos 4 grandes líderes populares na nossa história. Foi Getúlio, Juscelino, Lula e Bolsonaro. Mas pela primeira vez 2 se enfrentaram. Por isso que existe essa disputa e essa polarização tão forte do país. Enquanto os dois estiverem ativos na vida pública, isso não vai cessar. Eu volto a dizer, o presidente Lula, nesse mandato, ele fez uma opção pelo seu partido. Não fez uma opção pelo país, de cuidar das pessoas. Essa política que funcionou, isso funcionou lá atrás, de entregar cargos para os partidos, de ter os votos, isso não funciona mais, gente. Porque se não tiver identificação com o que os partidos defendem, com que os nossos eleitores, que é quem nós temos que prestar conta, defendem, pode entregar 50 ministérios que não vão ter, e principalmente isso vai ser agravado com a chegada das eleições, as pessoas vão ter que prestar contas, porque no passado as pessoas não acompanhavam muito o trabalho dos parlamentares, né? Ninguém se lembrava às vezes nem de quem tinha votado, né? E que graças a Deus, eu acho que muito isso é um efeito do presidente Bolsonaro, das redes sociais. Hoje, quando eu voto alguma coisa ali no Senado, no segundo seguinte, no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, tem pessoas criticando, pessoas aplaudindo. Então, essa história de entregar cargos em troca de apoio não vai funcionar. Isso é uma coisa que, graças a Deus, ficou no passado distante. Hoje nós temos um presidente da República no país que não tem um telefone. Uma pessoa que não tem um telefone no Brasil só mostram que eles querem que eles vejam. É uma pessoa completamente blindada e ilhada no país. Isso é inadmissível. Não vou apoiá-lo. Eu tenho um carinho pelo presidente Lula. Eu sei que ele tem esse carinho por mim. Mas eu não acredito nesse governo. É um governo que não tem feito bem ao país, que nós não acreditamos, não tem identificação com o nosso partido, com o que nós defendemos. Aí vir apoiar ele não tem sentido. Mas isso é uma coisa que eu vou fazer a defesa dentro do partido. Nós queremos que o país tenha um rumo e que tenha um comandante. O que eu estou me sentindo hoje é dentro de um navio que sem um comandante. E pior, sem um lugar para ir, sem um porto seguro no futuro. Isso que faz. Eu não quero... Não estou torcendo para o navio afundar, não. Eu quero ajudar. Tenho essa expectativa com a chegada agora
do Davi, do Hugo, à presidência da Câmara e do Senado, a forma como eles chegaram, em um momento de tanta polarização no país, de tanta disputa entre os poderes, nós temos sido capazes de construir um consenso, e isso quer dizer que nós podemos sentar à mesa e vermos o que é melhor para o Brasil. Agora, não é o melhor para o Brasil cuidar apenas dos interesses de um partido político. O senhor acha que é o momento de votar o PL da anistia ou não, só depois de 2026? Temos que votar isso urgente para virar essa página. Eu não defendo a anistia pura e simplesmente essas pessoas não, mas ela tem que ser tratada como vândalos e até ter um período que elas não possam voltar a cometer esse tipo de crime, tá certo? Eu não quero passar a mão na cabeça pura e simplesmente, então porque elas depredaram prédios públicos, têm que ser condenadas por isso, mas não por você pegar uma pessoa lá que quebrou um vidro, pegar 18 anos de cadeia, mais do que uma pessoa que matou uma outra, isso é um absurdo. E existe um consenso em Brasília que isso é uma injustiça, que nós temos que virar essa página triste da história para a gente esquecer de uma vez por toda, porque senão nós vamos passar o ano inteiro, em vez de cuidar da população, discutindo isso. E o governo tem apoiado o fim da escala 6x1. Como o PP vê essa proposta? Isso é uma coisa tão inacreditável num país que precisa se tornar competitivo. Com essas discussões, olha, o governo tem que parar com essas pautas bombas. Eu costumo dizer, isso parece que esse é um governo de oposição, porque cria com pautas que o que vai ganhar de competitividade em um país que precisa melhorar a renda das pessoas, precisa melhorar o salário, aí você vai tirar a competitividade do país. Pelo amor de Deus, gente, quem é que é? Eu sou altamente favorável, por mim não era era metade que as pessoas trabalham, mas não pode, porque o país precisa produzir, o país precisa se tornar competitivo. Nós estamos hoje, o Trump está querendo baixar os impostos nos Estados Unidos para 15%, nós vamos agora entregar 30%. É um ministro completamente ultrapassado do trabalho, falando em criar imposto sindical. Gente, olha que país que nós temos. É por isso que esse governo está no momento que está, perdendo a credibilidade no país, derretendo por falta de pensar no futuro, olhar para frente, só olha para trás. A taxação de supersalário já faz tempo que era para ter votado, é uma situação que nós temos que enfrentar. Não pode se admitir uma pessoa ganhando R$1.000 e poucos e pessoas ganhando todos os dias. A gente vê aí depositando 500, 600 mil reais na conta de um juiz. Isso aí é uma coisa que choca a população. Isso aí nós temos que enfrentar. Agora, lógico que nós temos que ter bom salário para as pessoas que julgam no nosso país. Essa questão do imposto de renda, quem é que é contra? Eu, por mim, ia para 10 salários mínimos. Mas e aí? E a arrecadação? Vai aumentar imposto? Vai aumentar o custo do país com isso? Isso é uma medida completamente eleitoreira para tentar enganar a população, que é tirar de um bolso e colocar no outro. Porque as pessoas vão pagar mais. Gente, por que nós estamos nessa dificuldade? Que daqui a pouco é taxar as pessoas que ganham muito. As pessoas vão mudar o seu domicílio. Só que o pobre, a pessoa que está lá em Pedro II, na minha cidade, não tem como mudar o domicílio, não. Um bilionário muda o domicílio, como está todo mundo fugindo para o Uruguai, fugindo para outros países. E isso o que é que vai diminuir? A arrecadação, porque as pessoas vão consumir menos no nosso país, vão pagar menos imposto. Isso é uma coisa louca. O dólar estourou, a falta de confiança do mercado. E quem sofreu? A população de baixa renda, que começou a pagar mais pelo arroz, pelo feijão, na gasolina. Isso é o que está acontecendo, isso é a realidade do nosso país. O presidente Lula deu uma declaração recente dizendo que a culpa do preço dos alimentos estar alta é porque Roberto Campos Neto, à frente do Banco Central, aumentou muito a taxa de juros. O senhor concorda com essa avaliação? Meu Deus, ninguém que tem um pouquinho de clareza no que acontece no mundo, no país, pode acreditar nisso. Você se lembra que ele disse, trocou o Roberto Campos, porque veja se o Galipe vai reduzir nos próximos meses. Meu Deus, isso é uma forma de enganar a população, que eles diziam isso. Você se lembra que o Lula ganhou a eleição dizendo que não ia ter a paridade internacional no custo dos combustíveis? É uma outra mentira para enganar e ganhar a eleição. Isso é uma mentira, ninguém acredita nisso, nem eles. É uma forma de tentar enganar a população. Nós só vamos levar mais renda para o Brasil se diminuir as despesas em Brasília. Diminuir essa quantidade de cargos para companheirado. Olha, gente, veja o que está acontecendo nas estatais. Esse rombo, atraso de salário nos Correios.
Meu Deus, isso é um absurdo. Veja o que aconteceu no governo passado, que as estatais deram superávit, porque nós blindamos as estatais desses sindicalistas incompetentes que colocaram à frente das estatais do nosso país. Mas eu gostaria de repercutir com o senhor uma frase de Lula, que disse também recentemente que hoje ele ganharia de Bolsonaro. O senhor acredita que sim? Nem ele acredita. Nem ele acredita. Como é que um homem que está com 49% de rejeição pode ganhar uma eleição, gente? Isso não existe. Isso é inviável. O Lula hoje, se tivesse eleição hoje, ele não era candidato. Ele sabe, ele não vai manchar a sua história com a derrota no seu último mandato. Tá certo? O Lula só vai ser candidato se der uma virada econômica que, infelizmente, não está nas previsões do que vai acontecer. O senhor acredita mesmo que a inelegibilidade de Jair Bolsonaro vai ser revertida? Olha, antigamente eu achava beira impossível. Eu acho que hoje ela é difícil, mas nós vamos lutar. Eu mesmo tenho um projeto que anistia o presidente, mas hoje eu não acho mais impossível. Se ficar bem claro que o Lula não tem apoio do país para a sua reeleição, eu acho que as pessoas não vão admitir que um líder de milhões de brasileiros, que as pessoas querem eleger para presidente da República, seja impedido isso por conta de uma reunião com embaixadores. Vai ficar muito difícil explicar isso para a população brasileira. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não parece muito disposto a indicar alguém que não seja de alguém muito próximo a ele, assim. É uma construção ou ele está em negação de que ele está inelegível? Não, ele acredita que vai retomar, que vai ser corrigida essa injustiça. Porque por mais que você fale, teve o 7 de janeiro, não, ele está condenado porque se reuniu com os embaixadores. Olha que loucura. Então, isso nós temos que ver. Só podemos discutir uma inelegibilidade futura se ela vier realmente a acontecer. Eu acho que ele se sente injustiçado, ele está sendo injustiçado e vai lutar até o fim pelos seus direitos. Caso isso não ocorra, nós vamos buscar alternativa, mas a decisão será dele. O que vai acontecer no Brasil é muito semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos. O Biden foi eleito prometendo que as pessoas iam melhorar de vida e não melhoraram. E por isso que o Trump voltou. O Trump não voltou, não foi por causa de imigração, não foi por conta de pauta de direito, voltou porque as pessoas nos Estados Unidos se decepcionaram com as promessas que o Partido Democrata não cumpriu. É muito semelhante ao que está acontecendo no país. E se o meu capitão Bolsonaro vir falar isso para a população vai ficar bem claro que ela se arrependeu e quer a volta dele ou de um candidato que tenha o seu apoio. O senhor acredita que a candidatura do cantor Gustavo Lima é para valer? O Gustavo é um grande amigo pessoal. Ele, há um tempo atrás, já que ele externou isso aí, ele demonstrou um interesse muito grande em disputar o Senado. Certo? Eu estava muito empolgado, já tinha dito até para o presidente que ia filiá-lo e tal. Agora ele veio colocando o seu nome à presidência da República. Eu falo aqui o que eu falei para ele, olha, eleição de presidência da República é muito diferente. Você tem que construir um cenário, tem que ter um arco de alianças. Acho que é fundamental para ele ter viabilidade de conquistar o apoio do presidente Bolsonaro. Eu espero que é um grande ator, uma pessoa que representa muito bem uma grande parcela da população que vê nele um sucesso muito grande, uma inspiração, mas ele tem que construir, não é uma coisa tão assim, quero ser presidente da República, não, é uma coisa que ele pode construir e eu espero que ele construa, que ele possa se viabilizar ou nessa eleição ou em eleições subsequentes, mas nessa eleição, fatalmente, para ele ter viabilidade, ele tem que ter o apoio do presidente Bolsonaro. Ele poderia se filiar ao PP? Lógico, eu convidei para que ele se filiasse ao progressista, não já garantindo que ele ia ser candidato a presidente da República. Isso seria leviano de fazer essa coisa, até porque não depende só de mim, depende dele construir, conquistar o apoio do partido e se tornar um candidato viável. O que achou das declarações do senador Ciro Nogueira? O presidente Lula realmente tem feito um péssimo governo? Bolsonaro foi muito melhor e precisa voltar em 2026? Deixe a sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no link da descrição para aprender a ganhar dinheiro aqui no YouTube. Até a próxima!